Vamos então começar o 6º capítulo, a família indo-europeia. As migrações sucessivas. Se as civilizações hindu e egípcia definiram-se no mundo em breves séculos, o mesmo não aconteceu com a civilização ariana, que ia iniciar na Europa os seus movimentos evolutivos. Então, os egípcios se fixaram ali no norte da África, os hindus na Ásia, e em poucos séculos estavam montando as suas raças, porque eles vieram em grupos e esses grupos montaram as raças aqui no planeta Terra. Os arianos não, porque eles vieram com os hindus e eles acabaram pela sua rebeldia, eles eram, vamos lembrar, os mais rebeldes, não aprenderam a religiosidade, se apartaram da religiosidade e foram como nômades, né, povoar, né? Eles foram levar o seu conhecimento no que nós chamamos hoje de Europa. Somente com o escoar de muitos séculos, e quando Emmanuel fala muitos séculos, são muitos séculos, somente o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas. E depois de muitos séculos, como nômades, como migrantes, eles se acalmaram, se assentaram, né? É o que ele está colocando aqui. Somente com o escoar de muitos séculos regularizaram-se as suas migrações sucessivas através dos planaltos da Pérsia, onde hoje é o Irã. Do Irã procederam quase todas as correntes da raça branca, que representariam mais tarde os troncos genealógicos da família indo-europeia. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições do seu degredo. Então, os mais rebeldes, aqueles mais revoltados, né, foram os que migraram e que foram buscar terras desconhecidas, foram buscar construir o paraíso que eles haviam perdido. Conforme afirmávamos, os arianos que procuravam as novas emoções de uma terra desconhecida eram, na sua maioria, os espíritos revoltados com as condições de seu degredo, pouco afeitos aos mistérios religiosos, né, aos trabalhos, né, a dedicação, a disciplina, né, dos estudos religiosos, que pela força das circunstâncias impunham uma disciplina de resignação e humildade, coisa que eles não tinham. Não cuidaram da conservação do seu tradicionalismo na ânsia de conquistar um novo paraíso e serenarem assim as suas inquietações angustiosas. Então eles foram buscando e buscando porque eles queriam reconstruir o paraíso que eles haviam perdido, e eles eram os mais rebeldes e os mais racionais, né? Aqueles que iam pela razão. Vamos ver agora a ausência de notícias históricas. Aí, né, o fator deles não terem religião é que é o maior fator de nós não termos na história, né, a história arqueológica, as reminiscências, né, as lembranças não se encontram, esses primórdios, esses primeiros períodos dos arianos na Europa. Aí reside a razão do escasso conhecimento dos historiadores acerca dos árias primitivos que lançaram os marcos da civilização europeia. Caminheiros do desconhecido erraram pelas planícies e montanhas desertas. Erraram aqui no sentido de erraticidade, né? Caminharam pelas planícies e montanhas desertas. Não como o povo hebreu, que guardava a palavra divina com sua fé, mas desarvorados e sem esperança, contando apenas com as próprias forças em virtude do seu caráter livre e insubmisso. Eles estavam em busca da liberdade, eram insubmissos a Deus, eram insubmissos às leis divinas, extremamente orgulhosos e extremamente rebeldes, caminharam, né, formando outros povos,
com uma certa desesperança e um apartamento da religiosidade. Nós vamos ver que a grande virtude, vamos ver aqui para frente, dos arianos foi a miscigenação. Eles se misturarem, porque Jesus pediu a todos que ensinassem e se misturassem aos povos primitivos, ensinando aquilo que eles sabiam, para que eles pudessem mais rapidamente se livrar dos defeitos, né, orgulho, vaidade, prepotência, e voltarem para casa. Os únicos que conseguiram foram os egípcios. Suas incursões, né, as incursões dos arianos entre as tribos selvagens da Europa datam de mais ou menos 10 milênios antes da vinda do Cristo. Então o Emmanuel está nos colocando aqui que esse encontro dos arianos com os povos primitivos, os povos da terra, que já estavam nesses lugares, datam a 10 mil anos antes de Cristo. Não obstante a humanidade localizar-lhe a marcha apenas 4 mil anos antes do grande acontecimento da Judéia. E nós vamos ver os arqueólogos, os historiadores, colocaram que a raça, que os indo-arianos começaram a se formar, na maioria dos livros nós vamos ver 2 mil anos antes de Cristo. E o Emmanuel está nos afirmando aqui que isso aconteceu 10 mil anos antes de Cristo. Mas como não tem esses registros, a história vai pelo que a arqueologia encontra, né? É que, em vista de sua situação psicológica, os primitivos árias do Velho Mundo não deixaram vestígio nos domínios da fé, o único caminho daqueles tempos, através do qual poderia uma raça assinalar sua passagem na Terra. Através da fé, né? Nós vemos as construções dos egípcios, nós vemos os livros e os ensinamentos dos hebreus, dos hindus, né? E como os arianos foram se misturando, estavam desesperançados e não tinham religiosidade, não ficou a marca por onde eles estiveram. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Os hebreus tinham o monoteísmo, os hindus tinham os ensinamentos, né, que foram trazidos através de Krishna, através de Vishnu, através dos Mahabharatas, dos livros que eles têm. Primeiro oralmente, depois eles colocaram em livros. Não guardavam a história verbal de uma religião que não possuíam. Mais revoltados e enrijecidos que todos os demais companheiros exilados no orbe terrestre, suas reminiscências, né? Suas lembranças mais profundas, as lembranças que estão no inconsciente. É isso que é reminiscência. Suas reminiscências da vida pregressa, das vidas passadas nos planos mais elevados, qual a que haviam experimentado no da capela, traduziam-se numa revolta íntima, amargurada e dolorosa, contra as determinações da ordem divina. Então, eles, por serem rebeldes, eles estavam amargurados e revoltados por reencarnarem naquilo que eles acharam que eram animais. Por isso, eles achavam que eram primatas, por isso a ideia da mente em psicose, né? E outras ideias que surgiram, mas eles eram extremamente revoltados, né? Apenas muito mais tarde, com a contribuição dos milênios, nós estamos falando aqui de milênios, os celtas retornaram ao culto divino, venerando as forças da natureza junto dos carvalhos sagrados, e os germanos, né, os que geraram os alemães, né, e os germanos iniciaram a sua devoção ao fogo, que personificava aos seus olhos a potência criadora dos seres e das coisas, enquanto outros povos começavam a sacrificar vítimas e objetos aos seus numerosos deuses. Então nós vamos ver esses arianos nos celtas, né? Vamos lembrar que os druidas eram sacerdotes celtas, então esses povos estavam recebendo os missionários de Jesus e eles estavam ali junto à natureza, voltando aprendendo a ter uma religiosidade, e na região da Alemanha, os germanos a exaltarem o fogo
também voltando a ter uma religiosidade, enquanto outros mais primitivos estavam fazendo sacrifícios humanos. As grandes virtudes dos árias europeus. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Jesus nunca desamparou os arianos, nem os hebreus, nem os egípcios, nem os hindus. Nunca desamparou nenhum deles, nem aos chineses, né, os asiáticos, que já estavam na terra quando os capelinos chegaram. Aos negros que já estavam na terra quando os capelinos chegaram. Jesus não desamparou a nenhum deles, né, e sempre mandando seus emissários. Vamos lembrar aqui, nós estávamos falando dos celtas que começaram com a religiosidade junto à natureza. Nós não podemos esquecer que os druidas, que eram os sacerdotes dos celtas, e que Allan Kardec era um druida, né? Essa lembrança que foi dada ao mestre Hippolyte Léon Denis Argyll na França, de que ele havia sido um druida, um sacerdote celta, que se chamava Allan Kardec. Então, com certeza, ele foi um dos missionários de Jesus que trouxe ensinamento para esses povos, né? Aqui, os arianos. Então, é o que ele está colocando aqui. A misericórdia do Cristo, porém, jamais deixou de acompanhar esse grande povo no seu atribulado desterro. Ao influxo dos seus emissários, as massas migratórias da Ásia se dividiram em grupos diversos que penetraram na Europa, desde o Peloponeso, né, que é a Grécia, até as vastas regiões da Rússia, onde se encontraram os antepassados dos gregos, dos latinos, né, na Lácia, dos latinos francês, espanhol e italiano, né, os samnitas, que foram os que fundaram Roma, os úmbrios também da Itália, né, os gauleses. Nós vamos ver os gauleses ali na região da França, né, da Inglaterra. Eles pegaram vários, né, França, as Gálias pegaram França, Itália França, Itália, mais um país me fugiu agora, mas é aquela região, né, que nós vemos ali, que pega e um pouco ali de cima da Inglaterra, né, que fazia parte das Gálias. Os citas, que são os formadores do Irã, os iberos, né, que formaram, né, a França, a Itália e a Espanha, os romanos, os saxônios, né, que formaram a Inglaterra, os germanos, né, que formaram os alemães, e os eslavos, que formaram os povos nórdicos. Essas tribos assimilaram todos os elementos encontrados em seus caminhos, impulsionando-lhes os passos nas sendas do progresso e do aperfeiçoamento. Enquanto os semitas, né, os hebreus e os hindus, se perderam na cristalização do orgulho religioso, os semitas se fecharam entre eles, eram extremamente caridosos, mas entre eles, e os hindus, que não eram nem caridosos entre eles, porque formaram as castas, eles se cristalizaram no orgulho da religião que eles trouxeram para a terra e que eles mantiveram esse orgulho muito exacerbado, infelizmente, até hoje. Enquanto os semitas e hindus se perderam na cristalização do orgulho religioso, as famílias arianas da Europa, embora revoltadas e endurecidas, confraternizaram com o selvagem. E nisso reside a sua maior virtude. Se misturaram com os primitivos da terra. E está aí a maior virtude dos arianos. Atenderam ao pedido de Jesus e se misturaram com os povos da terra. Assimilando os aborígenes, engendraram as premissas de todos os surtos das civilizações futuras. Nessa movimentação para o estabelecimento de novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. Então eles trouxeram o conhecimento, foram formando
né, as regiões foram formando, delimitando áreas, porque eles eram possessivos, né? E essa questão da supremacia, né, deles, então eles foram colocando líderes e transmitindo o conhecimento que eles tinham. Então, repetindo aqui, nessa movimentação para o estabelecimento do novo habitat, organizaram as primeiras noções políticas da vida coletiva, elegendo cada tribo um chefe para a direção de sua vida em comum. A agricultura, as indústrias pastoris, com elas encontraram os primeiros impulsos nas estradas incertas dos que descendiam, abre aspas, dos primatas, fecha aspas, europeu. Porque eles achavam, né, que eles estavam ali em primatas, estavam em corpos animalescos. Mas eles trouxeram a cultura, a direção, a agricultura, o pastoreio, né, o lidar com os animais, eles trouxeram todo esse desenvolvimento, os áreas trouxeram. Com as organizações econômicas oriundas do trato direto com o solo, deixaram perceber a lembrança de suas lutas no antigo mundo que haviam deixado. Bastou que inaugurassem na terra o senso da propriedade, para que o germe da separatividade, do ciúme, da ambição e do egoísmo lhes destruísse os esforços benfazejos. Então eles voltaram aos problemas que eles tinham, né, de possuir terras, de domínio, de supremacia, de intelecto, voltou de novo no momento que eles começaram a possuir terra, delimitar áreas, a querer o que é do outro a qualquer preço, aí surgiram as guerras. O domínio do mais forte. E os arianos, com seu conhecimento, com toda a estrutura que eles trouxeram da Estrela da Capela, eles eram os mais fortes e eles passaram a usar o domínio através da força. E aí começaram as guerras que nós temos até hoje. As rivalidades entre as tribos na vida comum induziram-nas aos primeiros embates fratricidas. Começaram as lutas fratricidas. O Mediterrâneo, nós vamos ver agora o Mediterrâneo e o Mar do Norte. Por essa época, novos fenômenos geológicos abalam a vida do grupo. Precisava Jesus estabelecer as linhas definitivas da grande civilização, cujos primórdios se levantavam. E dessas convulsões físicas do orbe surgem renovações que definem o Mediterrâneo e o Mar do Norte, fixando-se os limites da ação daqueles núcleos de operários da evolução coletiva. Jesus está sempre no comando. Ele é o governador do orbe. Então nós vamos ver aqui mudanças geológicas, nós vamos ver aqui mudanças na geografia do planeta. E aí nós vemos aqui a delimitação de povos dentro, né, daquilo que nós definimos como Mediterrâneo e do Mar do Norte. Nós vemos o trabalho de Jesus ali para que esse povo primitivo, que era o da terra, pudesse aprender com os exilados, os desterrados que foram exilados aqui, para que nós todos crescêssemos. Os que eram da terra evoluíssem, né, deixassem de ser sapiens para serem homens evoluídos, e aqueles que foram exilados se aprimorassem para voltar para o seu planeta. Jesus está sempre no comando, sempre analisando a longo prazo aquilo que é esperado para todos nós e a determinação, e sempre comandando dentro da determinação de Deus. Qual é a determinação de Deus? Somos perfectíveis, caminhamos para a perfeição, para a angelitude. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que, se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, era também a única que confraternizava com o selvagem,
aperfeiçoando-lhe os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Então, esse era a grande característica, né, dos arianos, a confraternização com os selvagens daqui do planeta. Através dos milênios, aliviou-lhes os pesares no caminho, sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Então, através dos milênios, quem? Jesus aliviou-lhe os pesares, como ele veio nos ensinar que o jugo dele é leve. Não que ele tire o jugo de ninguém, não que ele carregar, como muitas pessoas pensam, não, Jesus vai me carregar no colo. Não, mas os seus ensinamentos, né, aquilo que ele nos traz de ensinamento, faz com que o jugo, com aquilo que aqui nós temos que aprender, conviver e lidar aqui no planeta Terra, fique mais leve, através do conhecimento. Como disse Jesus, ninguém chega ao Pai sem passar por ele. Nós não chegaremos a Deus sem entender os ensinamentos que Jesus nos traz. Repetindo aqui. O Cristo sabia valorizar a atividade da família indo-europeia, que se era a mais revoltada contra os desígnios do alto, né, desígnios de Deus, era também a única que confraternizava com o selvagem, aperfeiçoando-lhes os caracteres raciais, sem esmorecer na ação construtiva das oficinas do porvir. Através dos milênios, aliviou-lhes os pesares no caminho sobrecarregado de lutas e dores tenazes. Assim, enviou-lhe emissários em todas as circunstâncias, atendendo-lhe os secretos apelos do coração no labor educativo das tribos primitivas do continente. Então vieram os prepostos de Jesus em todos os lugares. Então nós vamos ver desde Allan Kardec, entre os celtas, né, Zoroastro, Sócrates, Krishna. Nossa, nós temos os prepostos de Jesus em todas as épocas, em todos os cantos, trazendo os ensinamentos dele, dentro da cultura em que eles nasceram, dentro da capacidade de entendimento do povo em que esse missionário nasceu, mas trazendo a profundidade dos ensinamentos do Cristo. Suavizou-lhe a revolta e a amargura, ajudando a reconstruir o templo da fé, na esteira das gerações. Então ele suavizou a revolta e a amargura desses arianos, tão revoltados, tão amargos, tão desesperançosos. Através dos seus emissários veio trazer de novo a fé, veio trazer esperança, veio mostrar para eles que eles poderiam voltar para aquilo que eles consideravam o paraíso, né? Que era o país, o planeta da onde eles vinham. Nos bosques da Armórica, né, que são a Armórica é a região dos saxões, né, dos bretões, aliás, da região dos bretões. Então, nos bosques da Armórica, região dos bretões, os celtas antigos levantaram os altares da crença entre as árvores sagradas da natureza. Doces revelações espirituais caem na alma desse povo místico e operoso, que muito antes dos saxões povoou as terras da Grã-Bretanha. É o que nós falamos, né? Os celtas pegaram ali França, Bélgica, um pedaço da Itália, e pegaram, né, a Grã-Bretanha, pegaram parte da Inglaterra. E eles começaram com digamos assim, buscando entender a natureza, louvar a Deus. Então começaram as religiões e começaram o conhecimento dos ensinamentos de Jesus através dos missionários que foram enviados. Esse conhecimento foi levando ao aprimoramento das religiões e dos conhecimentos até chegarmos aos dias de hoje, né? A reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais.
Então, em todas essas regiões da Europa, chegam esses missionários que vão modificando esses que foram, essas famílias, esses povos que foram formados pelos arianos, rebeldes, né? Duros, guerreiros, racionais, cientistas, mas esses missionários vieram para trazer de novo a fé, montar o templo da fé dentro de cada um. Por isso que ele diz: a reencarnação de numerosos auxiliares do Mestre em seus labores divinos opera uma nova fase de evolução no seio da família indo-europeia, já caracterizada pelas mais diversas expressões raciais. Enquanto os germanos, né, que são os que formaram os alemães, enquanto os germanos criam novas modalidades de progresso, o Lácio, né, que é na região da Itália, se ergue na Itália central, entre a Etrúria e a Campânia. A Grécia se povoa de mestres e cantores, e todo o Mediterrâneo oriental evolve, né, evolui, eleva com o uso da escrita adquirido na convizinhanças das civilizações mais avançadas. Então nós vamos ver em todos os povos, né, surgindo as religiões, surgindo as escritas. Nós vamos ver que entre os hebreus veio Moisés, né, que primeiro os ensinamentos são falados, né, são orais, depois é que vem a escrita. Entre os hindus nós vemos Vishnu, que traz os ensinamentos, Krishna, que traz grandes ensinamentos, né, que os livros que depois, primeiro na forma oral e depois os livros como os Mahabharatas e outros, os Upanishads, outros livros que vêm com os hindus. Nós vamos ver na China, né, Forri, Confúcio, Lao Tse, que trazem Buda, né, que é o Siddhartha Gautama, que trazem os ensinamentos que são os ensinamentos do Cristo dentro de uma outra visão. Nós vamos ver Buda na Índia, né, que depois esses ensinos são levados para a China, né? Então é Lao Tse, Forri na China. Nós vamos ver o zoatrismo, nós vamos ver várias religiões, vários cultos, vários ensinamentos que surgem em todos os cantos, né, mudando a cara desses arianos que montaram essas civilizações na Europa. Infelizmente, civilizações mais bélicas, né, mais guerreiras, mais hegemônicas, né? Com essa hegemonia é a supremacia, nessa essa ideia da supremacia em cima dos povos mais fracos e dos povos que não tinham o conhecimento que eles tinham. Mas o Cristo, como governador do orbe, através dos seus emissários, vai colocando a fé, a religiosidade, os ensinamentos em todos os povos, nenhum ficou esquecido. E nós vamos vendo essas modificações, nós vamos tendo esses ensinamentos maravilhosos de Emmanuel, para que a gente possa entender quando é que as guerras começaram, porque o povo primitivo estava aqui na Terra, não era guerreiro. E é muito interessante a gente fazer essa análise, que essas colocações de posse, de tirar do outro, né? Porque no momento que o outro tem alguma coisa que eu quero, eu vou lá e tiro dele para mim, que é assim que se começam as guerras, nós estamos mostrando ali o egoísmo, o orgulho de se achar superior e tirar o que o outro tem, de colocar o outro sobre o seu guante, né, como escravo, realizando aquilo que quer. Então nós vamos vendo esses esclarecimentos que o Emmanuel nos traz, e aí nós vamos vendo a nossa formação, essas ideias, essas colocações que todos nós temos na nossa reminiscência, nas nossas lembranças que estão no nosso inconsciente, vem de todas essas informações. E é muito interessante a gente parar e pensar que muitos desses que
eram considerados primatas, desses selvagens que aprenderam e evoluíram, continuaram pacificadores, continuaram, digamos assim, num outro caminho, aprenderam as lições que os arianos trouxeram junto à agricultura, à terra, à ciência, ao conhecimento, assimilaram os ensinamentos dos missionários que vieram trazer os ensinamentos do Cristo. Quantos deles já estão em outros planetas, Júpiter, né, planetas mais elevados? Quantos deles não estão vindo agora como missionários para nos auxiliar, porque nós estamos aqui nos arrastando há milênios? Muitos de nós que estamos aqui estudando agora podemos ser exilados de capela, que corremos o risco de sermos exilados de novo. Muitos de nós somos primitivos da Terra, que por não termos caminhado, né, evoluído como deveríamos, estamos nos arrastando aqui há milênios. Porque se os arianos começaram a modificar e trabalhar com os primitivos da Terra 10 mil anos antes de Cristo, nós estamos aí há 12, 13, 14 mil anos batendo cabeça. Principalmente nos últimos 2 mil anos, que nós temos acesso ao ensinamento do próprio Cristo, que veio em pessoa trazer esses ensinamentos para nós estamos batendo mais cabeça ainda. Porque nós não aprendemos há 2 mil anos atrás e continuamos com dificuldade para aprender hoje. E são esses ensinamentos, são esses livros, através do Chico, os livros do Emmanuel, os livros do André Luiz, os livros de Humberto de Campos, né? Os ensinamentos, a obra básica que Kardec nos traz no século XIX. Os 5 livros Pentateuco que o Kardec nos traz, que é a obra dos espíritos através da egrégora do Espírito de Verdade, né? São os espíritos que trazem a palavra do Espírito de Verdade, que é Jesus, que é o cristianismo redivivo, é o Consolador prometido, que é a terceira revelação, que é a doutrina espírita. Nós temos já há 160, 170 anos a doutrina entre nós e nós estamos batendo cabeça. Nós somos rebeldes, nós somos teimosos. Nós temos tudo à nossa mão para podermos crescer e aprender. E estamos aqui aproveitando os ensinamentos do Emmanuel para podermos aprender e entender, né, todas essas colocações e todo esse passado, para podermos construir o presente, para podermos fazer parte das melhorias do futuro. Porque eu preciso conhecer o passado para entender o presente e poder trabalhar no presente para poder construir um futuro melhor. Um futuro melhor para o planeta, para o mineral, para o vegetal, para o animal e para nós hominais. O futuro tem que ser bom para todos. E é isso que nós temos que pensar, temos que trabalhar e construir. Um futuro melhor para todos, para que a gente possa atravessar esse período difícil que é o de transição, para começarmos a trabalhar junto à regeneração, para realmente começar o mal começar a diminuir e o bem começar a sobressair, que isso vai acontecer na regeneração. Por enquanto, nesse período de transição, infelizmente, o mal ainda domina. É o mal que domina a Terra, infelizmente. E nós precisamos tomar muito cuidado para não alimentarmos o mal que existe em nós. Ao contrário, trabalharmos para transfigurarmos, transmutarmos, modificarmos o mal que existe em nós, para transmutarmos tudo através dos ensinamentos que Jesus nos traz e mudarmos para o bem que existe em nós, a imagem e semelhança de Deus que existe em nós aflorar cada vez mais através dos conhecimentos que nós temos na nossa consciência das leis de Deus. Nós vamos estudar no nosso próximo capítulo os nórdicos e os mediterrâneos. Até lá!